Olá, boa noite, comunidade. Já estamos no ar, conforme prometido, a nossa live, falar com os nossos criativos maravilhosos. Obrigada por quem está acompanhando aqui ao vivo. Quem não puder, a gente vai começar e vai deixar gravado para vocês. Deixa eu só ver aqui com a técnica, tudo certo? Então, vamos lá. Tá tudo ok. Bom, essa conversa, ela nasce da primeira turma de mentoria coletiva da Ubuntu, né? A Creative Quadros Anônimos. A gente tem, desde o ano passado, feito a segunda chamada e acho interessante vocês ouvirem quem participou o ano passado. Todo mundo aqui passa por um processo de gestão, criação e dinheiro, né? Então, esses nossos criativos toparam conversar com verdade, né? Sem script, o que foi esse momento e o que é lidar com criatividade e dinheiro. Eu sou Michele Alves, fundadora da Ubuntu Gestão e Finanças, desde 2019 ocupando esse lugar no mercado, como consultora de finanças, palestrante, professora, e tenho um apelido carinhoso de terapeuta financeira, que na verdade é, né? Eu sou especializada em gestão de negócio e carreiras do mercado criativo e trago para uma conversa direta, informal, um método que todo mundo consegue aplicar e os profissionais de 4 cantos aí do Brasil conseguem fazer parte da nossa comunidade e colocar isso em prática. A gente não vai falar hoje aqui sobre planilha, dica rápida, né? O quanto você se esforça, não se esforça, mas a gente quer dar um geral assim da dificuldade que é em comum para todo mundo. Todo mundo acaba enfrentando dificuldade, independente do momento que você está, da sua carreira, do seu escritório, né? E, às vezes transição aí, eu não sei se eu vou fazer freela, empreender, ou se eu quero tentar um CLT, ficar PJ fixo, né? Todo mundo esbarra em tudo isso. Não tem certo, não tem errado, tem o melhor que é para você no seu momento, na sua carreira. Então, pode já colocar aqui nos comentários o que te trava, né? Quando o assunto é dinheiro, finanças, nesse mercado criativo, na sua atuação. Então, finalmente, vamos apresentar aqui os nossos convidados e já lançando primeiras perguntas para eles. Vou pedir aqui para a técnica já liberar eles. Vamos nessa. Oba! Todo mundo presente. Obrigada. Que tela linda. Bom, estamos aqui com a Ana Luísa Kohler. É Kohler ou Kohler? Como que fala, Ana? Pode dizer Keller. Keller. Tá vendo como é bom perguntar? Muito bom. A Ana é ilustradora, arquiteta também de Porto Alegre, trabalha desde os 16 anos com ilustração para o mercado editorial, histórias em quadrinhos e projetos culturais. Tem trabalhos reconhecidos, premiados e atua com ensino, pesquisa, né, desenvolvimento de projetos autorais. Ela chegou na Ubuntu pela comunidade, outra Ubunter, né, apresentou ela e ela veio fazer parte do nosso compo. Temos também aqui a Mônica Rodrigues, que é uma designer gráfica cearense, com mais de 17 anos de experiência em brand, lettering e também uma gestão orientada de design. Ela é uma designer independente, mas já teve atuação no núcleo de gestão da CUIA, que é o Centro de Design do Ceará, e desenvolve projetos autorais. Deu uma palestra no Diatipo incrível do ano passado, viu, gente? Dá um spoiler aqui, quem não viu, pode ir lá ver o vídeo do Diatipo no YouTube. A gente tem o João Generoso, que não é generoso só no nome, literalmente generoso, uma pessoa incrível. Ele é um designer multidisciplinar aqui de São Paulo, trabalha criando sistemas visuais, ferramentas interativas de design, é um designer sênior e programador criativo na Future Brand. E ele atua em projetos independentes também. Já colaborou com marcas globais e projetos culturais relevantes. Obrigada, João, pela sua participação. E para fechar aqui essa turma incrível, a gente tem a Bárbara Quintino, que é uma ilustradora, estudante de design lá de João Pessoa. Eu fico muito feliz, né, com essa comunidade, São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, um em cada canto, e João Pessoa aqui, muito feliz com isso. A Bárbara atua no mercado editorial infantil, já publicou livros ilustrados, recebeu prêmios, tem reconhecimentos importantes e está construindo aí a sua trajetória profissional. O que todos eles têm em comum é a comunidade Ubuntu. Todo mundo veio para cá para aprender um pouquinho de gestão, falar de dinheiro. É uma turma diversa, em momentos diferentes de carreira, né? Momentos diferentes de vida,
Não é o CEP e o CPF que muda, mas com muitas coisas em comum, que é o que a gente vai trazer hoje aqui. Então, já vou começar perguntando aqui, o que motivou vocês o ano passado, né? Quando anunciamos a mentoria, vocês falaram, preciso olhar para isso. A gente sabe que dinheiro, criatividade, tem um certo conflito, mas, assim, eu vou fazer outras perguntas para vocês, mas falar assim, olha, isso que vocês colocaram ali, chamou a atenção e falou, vou atrás dessa mentoria e quero estar num grupo, né? Que quando a gente fez a mentoria em grupo, coletiva, é para essa troca. E a gente formou ali, nesse grupo aqui, com mais pessoas que estão aqui hoje na live, né, esse momento de troca, de falar, tá difícil, para mim também, que estou à frente, que estou atrás, enfim. Vou começar pela Ana. Ana, conta pra gente, o que te levou a olhar e falar assim, vou encarar essa questão de gestão financeira e criatividade e vou buscar essa mentoria da Ubuntu? Bom, então, para mim, assim, a Ubuntu apareceu meio que como, né, digamos, nossa, alguém que vai me pegar pela mão e vai me ensinar a fazer, né, controle financeiro e tal, para uma pessoa criativa, né, e porque eu já estava lidando há vários anos, eu tenho já muitos anos de carreira, gente, uns 30 anos de carreira, assim, e eu sempre tive essa dificuldade, assim, com precificação, com acompanhamento de contratos, né, até com prospecção também, e assim, não tinha estratégias, sabe, de um controle financeiro ou uma administração financeira, melhor falando, né, assim com o dinheiro que eu ganhava. Então, era tudo muito assim, tinha muita dificuldade. Eu tive que aprender muita coisa antes de fazer o nosso curso, né, Michele, da mentoria, assim, meio que no susto, né, como enquadramento de MEI, microempresa, enfim, contador, declaração de impostos e tal. E isso daí eu acho que, principalmente para quem é criativo, e eu acho que a grande maioria de nós, assim, entramos nesse perfil de empreender, né? A gente não sabe disso, a nossa formação não nos dá isso, né? E a gente tem que aprender depois, e às vezes de uma forma muito, assim, difícil, né? Então, foi mais ou menos isso, assim. Muito bom você trouxe isso, né? A gente vai aprendendo nessa coisa orgânica, né? As coisas vão acontecendo, você vai aprendendo a se virar, fazer do seu jeito, mas tem jeito melhor de fazer, a gente pode ter ferramenta, pode aprimorar e ter essa troca no grupo, né? Que ouvindo o outro, você fala, nossa, por que eu não tentei isso antes? Isso é bem importante. Mônica, vou começar por você, que eu sei que você tem pouco tempo para colaborar comigo aqui. Quero te ouvir. Não, mas eu já consegui ajustar meu horário aqui, viu? Fica até o final. Mas tem muito a ver também com o que a Ana traz, né? Eu acho que a questão de finanças, assim, antes da gente olhar para nós como profissionais criativos, do design, da ilustração, enfim, para qualquer pessoa, finanças é sempre, né, um caos ali, uma coisa que preocupa, que você às vezes não sabe muito bem por onde ir. E além de tudo, para a gente que é criativo, isso tem um plus, né? Então me incomodava, ainda me incomoda muito o fato de as pessoas associarem que criativo não sabe ganhar dinheiro, né? Que criativo não sabe falar de dinheiro, não sabe precificar o seu trabalho. E eu sou uma pessoa que eu busco muito autoconhecimento em todas as esferas da minha vida, né? E esse é um que estou, com a ajuda da Michelle, da Ubuntu, de todo mundo, dando esse check de que, sim, eu posso olhar para isso com mais dedicação, sem medo, né? Não é porque é dinheiro que a gente precisa ficar com esse bicho-papão, assim, aqui sempre atrás da gente, como algo que a gente não possa ter autonomia, né? E aí, quando a gente não tem autonomia da parte financeira, pelo menos eu ficava olhando muito assim, poxa, eu sei uma metodologia muito boa, eu tenho um trabalho muito bom, mas quando chega na hora de precificar meu trabalho, eu não sei o valor que ele tem. É como se a gente delegasse o valor do nosso trabalho para outras pessoas, né? Sim. E aí a gente vai entrar numa esfera muito perigosa, assim. Então, acho que o meu sentimento inicial de entrar tem muito nisso, e também da confiança que a Michelle passa, né? Já conheci ela de outros carnavais. E, enfim, foi maravilhoso.
Muito bom, Mônica. Obrigada, viu, pela sua generosidade, partilha aqui. É isso, né? Você falou uma coisa importante: entregar nosso valor na mão do outro, né? E não, é uma questão de, isso que eu falo muito para vocês, falei o tempo todo, de autoestima profissional, né? Você reconhecer o seu valor e não deixar o outro precificar isso, porque valor e preço são coisas diferentes. Então, primeiro reconhecer a valorização de vocês e depois ter um posicionamento de preço. João, conta pra gente, João. Bom, acho que é o mesmo de sempre, isso de você até conseguir se virar assim financeiramente, mas você sabe que não é sustentável ao longo prazo. Quando eu estava pensando em entrar na mentoria, foi porque eu estava num PJ fixo e eu também estava fazendo freela ao mesmo tempo, só que eu estava trabalhando 24 horas por dia, eu estava vendo que não estava sustentável. Até estava ganhando dinheiro, até estava conseguindo precificar decentemente assim, porque eu já tinha feito a aula do Platô, eu conhecia a Michelle do curso do Platô, mas eu via que era muito mais do que só saber precificar, eu precisava me organizar financeiramente, eu precisava saber que eu preciso guardar um dinheiro para férias, 13º, várias outras coisas que eu tinha assim na mente, mas eu não sabia como aplicar diretamente. Então, quando eu estava realmente pensando em virar freela, sair desse PJ fixo para virar freela, eu falei, acho que preciso disso para me sentir confortável, assim. Até acho que eu podia falar, não, vou ver o que dá e vou fazer funcionar, mas acho que eu preferia me sentir confortável fazendo as coisas, sabendo que ia dar certo, do que só me jogar e ver no que dá. Muito bom, João, obrigada. Verdade, você fez o nosso curso Gestão Financeira no Platô e depois veio procurar a mentoria, né? E é sobre isso, não é só sobre planilha, número, né? Achar ali um número. A gente precisa de mais ferramentas e mais troca para se sentir seguro e fazer essa atuação. Bárbara Quintino, querida, conta pra gente como foi chegar nessa turma aqui tão diversa, cada um de um canto. Ai, foi muito massa. Eu vi a Marília Mars, que acho que ela fez uma mentoria, ela falando, contando. Acho que teve uma live, inclusive, que rolou, e elas estavam contando, ia lançar, e eu tava, assim, num momento completamente desesperada, porque eu acho que nessa vida, né, enquanto ilustradora, criativa, há uma ansiedade muito grande de talvez no próximo mês não ter um trabalho, e aí, o que a gente vai fazer? Isso era um sentimento que eu tinha e eu acabava, né, me entrando em um monte de trabalho, me afundando em trabalho, por medo no outro mês não conseguir fechar minhas contas, assim. E aí, como o João, eu vi que não estava me fazendo, isso não estava legal, não estava fazendo bem para mim, não estava fazendo bem para o meu trabalho. E aí, encontrei essa live, o pessoal falando da Michelle, e aí foi tipo assim, o antes e depois do Ubuntu. Eu quero saber um pouquinho desse antes do Ubuntu aí, que vocês sempre trazem na fala de vocês, né? Eu acho que é legal a gente contextualizar para quem está vendo a live, ouvindo esse papo e pensando, será que isso é para mim, não é para mim? Né? Ouvir de vocês é importante. Então, assim, em que momento vocês sentiram esse conflito, criatividade e dinheiro? A gente sabe que tem que andar tudo junto para a vida caminhar, para fluir, né? Mas às vezes eu ouço falar assim, nossa, eu não tenho coragem de cobrar isso, talvez eu vou precificar tudo isso, não estou nesse lugar, né? Tem uma autossabotagem, porque também faltou uma educação emocional sobre dinheiro, né? Vocês se apropriarem sobre dinheiro. Então, a primeira coisa, assim, pensando antes da mentoria, né? Qual que era esse sentimento de finanças, de olhar para o número e sentir medo? Vinha vergonha, vinha culpa, né? O que vinha primeiro, pensando nesse lugar emocional, de saúde mental, sobre dinheiro e criatividade? Vocês podem falar à vontade, não vou ficar chamando aqui, porque alguém às vezes não quer falar sobre isso. Enfim, fiquem à vontade. Quem quer começar? Eu posso falar, se permitir. Olá, Ana. Então, eu estava te escutando agora, Michelle, estava pensando assim que era justamente eu me sentia muito perdida. Então, assim, como a gente fica também, é uma tendência, né? Eu acho que da grande maioria das pessoas que acabam indo trabalhar com ilustração, design, né, etc.,
essa área criativa, às vezes, dependendo do nosso trabalho, a gente acaba trabalhando sozinha quase o tempo inteiro. Então, na hora de fazer uma coisa assim, tipo precificar, fazer um contrato, ou avaliar um contrato que chega para a gente, né? Uma proposta, fazer uma proposta. E o meu sentimento, pelo menos, eu acredito que seja de muita gente também, era de estar assim, ó, e agora, tipo, eu não sei fazer isso, eu não domino isso, a minha formação não me deu essas ferramentas para poder, digamos, ter uma noção de o quanto que é, de se eu estou cobrando muito acima, muito abaixo, né? Se esse contrato aqui que está chegando para mim não é lá muito draconiano, né? E então, assim, o que eu acho que assim, principalmente a mentoria faz, que eu acho que é essencial, né? E depois vou contar para vocês uma prática que eu desenvolvi a partir da mentoria, né? Que é justamente a gente parar de ficar sozinho nisso, né? Porque essa solidão de decidir tudo sozinho, e ter que encarar todas as dificuldades e às vezes fracassos, né, sozinhos, e até às vezes calotes, né, tudo sozinho, isso daí é péssimo para a nossa saúde mental, né? A criatividade sofre muito com isso. Então, se a gente não tem esse controle, a gente acaba se perguntando, será que eu dou para isso? Será que é sustentável isso que eu estou fazendo? Então, só o fato da gente se reunir num grupo com mais profissionais e colocar essas coisas em pauta e ver assim, poxa, a fulana ali está com o mesmo problema que eu, tipo, né? O João teve o mesmo problema que eu com aquela, né? Com esse tipo de trabalho. Então, assim, a gente vai vendo que não somos nós que somos incapazes, é realmente coisas que nós não aprendemos, que nós temos que aprender no susto, né? E eu acho que a grande lance assim, dos profissionais que estão aí nos escutando é pensar em não precisar passar por isso, né? Procurar, por exemplo, uma mentoria como da Ubuntu, que é excelente nesse sentido, assim, conhecer gente, fazer uma rede, trocar ideias, não estar mais sozinho. Eu acho que é o que eu quero dizer. Mas quando você pensava em dinheiro, né? Você sentia mais vergonha, culpa, medo, né? O que tinha nesse lugar antes de você ter planilha, conversa, troca coletiva? Tinha tudo isso, mas uma sensação de falta de controle, né, Michele? Porque até para fazer planilha, eu fazia planilhas que não eram eficazes, então aquilo no final eu só transcrevia a fatura, né, do cartão, vamos supor, né, para o Excel, e daí o que eu faço com isso, né? Ela não me dá, digamos, ferramentas de análise, né? Aqui eu estou perdendo, lá eu posso investir um pouco mais, enfim. Então, é mais ou menos essa da minha parte, assim, né? Era complicado. Não, tudo bem, né? Cada um tem uma história, tem uma bagagem, uma cultura social, familiar, territorial, e que justifica tudo isso. Mas o que você falou é muito bom, né? Buscar ajuda, buscar com quem conversar, ir atrás da informação, não ter que lidar com isso sozinho. Eu acho que não normalizar o desconforto, né? Não, é assim, é ruim, é estranho para todo mundo. Não, a gente acaba normalizando coisas que, de fato, não faz bem para a saúde mental, emocional, e o dinheiro está nesse lugar, as finanças estão nesse lugar, né? Fala assim, dinheiro mata. Não o dinheiro mata, a falta do dinheiro. É o que você processa ali mentalmente e vai para o seu corpo, e pode virar um infarto, um AVC, um burnout, 1000 coisas por causa do dinheiro, né? Então, é possível viver da criatividade, mas fazendo toda essa construção. Mônica, estou vendo você aí concordando, me conta. Eu estava aqui refletindo, pensando meses antes de eu resolver me matricular na mentoria, né? E eu acho que se eu fosse resumir assim um grande aprendizado, seria muito isso que a Ana também falou, de você entender o dinheiro não só como um bolo todo, mas ele com um pensamento mais estratégico, sabe? Não só, falo isso de ponta a ponta, não só no dinheiro que entra, como o dinheiro que sai. Né? Porque antes, quando eu ia montar alguma proposta, obviamente, acho que isso é um senso comum nos criativos, a gente monta a proposta, organiza ali, na hora de botar o valor, você fica, e aí, eu boto quanto? Será que eu boto X, eu boto Y, eu boto Z? Mas a gente entende que existe um cálculo para que isso aconteça, né?
Existe um porquê de você chegar naqueles valores, existe o seu custo e todas as outras questões, até a gente chegar naquilo. E do mesmo jeito é quando ele entra, né? Quando o dinheiro entra, a gente também pode segmentar, como o João estava dizendo, é o meu 13º, minhas férias, ou é um upgrade que eu quero fazer de maquinário. E aí, eu acho que essa é o grande sabor da coisa, porque a gente, de fato, toma a rédea da carreira, né? A gente consegue ali, e óbvio, não dá para fazer nada disso sem um planejamento, né? Eu entrei na mentoria assim super acelerada para fazer várias coisas, a Michelle sabe do meu dilema. Eu queria fazer muitas coisas ali e estudar e não sei o que e tal. E aí eu entendi que eu não conseguiria colocar tudo aquilo em prática se antes eu não fizesse um planejamento pessoal. Então, eu dei uma pausa nas aulas, voltei para o meu planejamento pessoal e depois eu estou voltando a assistir de novo, né? Reassistir lá na plataforma. Então, acho que esse divisor de águas a respeito da nossa autonomia, eu acho que é o grande barato da coisa. Muito bom. A gente passou por várias temáticas, né? A gente falou sobre separar finanças pessoais e profissionais, precificação, contabilidade, né? A gente trouxe várias conversas. Bárbara, me conta aqui, o que para você foi o auge de você falar assim, meu Deus, eu tinha que saber isso? Ai, pode dizer tudo. Foi tipo assim, explodiu minha mente. Eu não tinha muita noção de nada, acho que não nada assim também, né? Mas enfim, essa sensação que Mônica falou Mônica e Ana falou de descontrole, assim, de tudo. Era tudo um grande bololô, assim. O que entrava, o que saía, tipo... Então, tudo era, tipo, sei lá, era PJ e era pessoa física. Então, não tinha uma separação, era tudo... Meses que estavam bem, então minha pessoa física estava ótima, minha pessoa jurídica estava ali, sofrendo, talvez. Meses que estavam mal, todo mundo estava mal também, assim, né? Então, acho que essa separação de PF-PJ para mim foi muito importante. Acho que a de precificação foi muito importante. Acho que o fluxo de caixa, meu Deus, gente, eu não sabia nem o que significava, assim, fluxo de caixa, sabe? Tipo, termos que depois começam, não só pelo nome, assim, mas começam a fazer sentido do jeito que você pensa, dar nome para coisa, você começa a pensar de um outro jeito, assim. Acho que essas coisas, para mim, foram, assim, matadoras. Perfeito, adorei que você trouxe isso. A gente ouve alguns nomes, alguns conceitos, mas quando você não lida com eles, fica cada vez mais estranho, né? Não é só ouvir, nossa, mas o que é isso? Para que serve? E chama fluxo de caixa, não é complicado, né? Dá para você lidar com isso e ter previsibilidade futura, entender como você está daqui 3, 6 meses, ou até o fim do ano, se você quiser. Qual é a sua meta, né? Para onde você vai, para onde seu dinheiro está indo. Se ele está indo para o shopping, para a blusinha, ou se ele está indo para um computador, um celular, né? É importante a gente saber para onde o dinheiro está indo. E eu vou pegar uma questão aqui que é bem importante, né? Que eu falo que empreender não é para todo mundo. A gente faz o curso da Ubuntu, faz a mentoria, e no final a pessoa pode olhar e falar assim: não quero fazer tudo isso, não quero lidar com todos esses pratos. Eu prefiro procurar um trabalho, fazer só minha criatividade e ser remunerado por isso. Tá tudo bem, né? A gente precisa experimentar para saber o que é seu e o que não é. Não é porque o João deu certo que para mim vai dar certo, né? Eu preciso entender no meu lugar, com a minha bagagem, se eu dou conta ou não. Porque você, enquanto freela fixo de um lugar, com um salário ali, uma remuneração recorrente, você tem uma certa segurança. E você não precisa fazer prospecção, captação, não precisa fazer um network, né? Não precisa ter essa separação toda bem feita, o que é despesa da empresa, o que é da pessoa física. E quando você vai para esse lugar, vai dar trabalho, não tem mágica, é organização, planejamento e ferramentas que servem para a sua realidade. E aí eu vou pedir para o João, né, que passou exatamente por esse lugar de transição profissional, né? Eu falo que para você fazer uma transição profissional, é importante saber tudo isso que a gente lida aqui, ensina na comunidade, para você ter certeza, quero isso agora, não quero. João, conta para a gente, porque você veio nesse momento de transição. Sim. Só para dar um contexto, eu estava
quando eu fui procurar a mentoria, eu estava saindo desse PJ fixo, eu estava pensando em virar freela, e assim que eu estava falando com a Michelle, tipo, vamos fazer a mentoria, aí me chamaram para um emprego CLT. E aí eu fiquei nesse impasse, será que eu continuo no PJ fixo? Será que eu viro freela? Será que eu vou para o CLT? No fim, eu falei, vou virar CLT porque é uma agência legal, queria ter essa experiência também, tem todos os benefícios do CLT, isso que a Michelle falou de você não precisar fazer prospecção nem nada, de você não precisar ficar fazendo toda a gestão que vem com o PJ. Às vezes é bom você só falar, vou fazer meu trabalho e receber o salário no fim do mês, mas ao mesmo tempo eu decidi continuar com a mentoria, realmente fazer a mentoria, justamente porque ela era em grupo, e aí eu conseguia ter essa visão de outras pessoas. Tinham pessoas que estavam saindo do CLT, tinham pessoas que nunca foram CLT, sempre foram freelas, então teve várias perspectivas boas, que para mim também foram boas, porque às vezes eu posso falar, não quero mais ser CLT, agora eu quero realmente virar freela, para mim vai fazer mais sentido no próximo mês virar freela. O que eu não tinha essa confiança quando eu estava procurando a mentoria, agora eu tenho. Então, eu poderia falar, tipo, vou me demitir, agora eu posso virar freela se eu quiser. Eu acho que agora eu tenho essa confiança de realmente poder seguir nesse caminho. Muito bom, muito bom. Vou soltar uma agora aqui, vamos ver quem vai querer falar sobre isso. Que todo mundo vive improvisando, né, gente? A Ana trouxe isso no começo da fala dela, que você vai aprendendo ali, vai fazendo. Só que tem uma hora que o improviso ele custa caro, né? Tem algum momento que vocês falam assim, poxa, isso aqui me custou caro? Pode ser um contrato, uma proposta, ou uma precificação, que você falou, putz, saiu desse jeito, poderia ter saído melhor, né? Vocês acham que tem alguma coisa assim que vocês adiaram muito ou não? Chegou todo esse conteúdo de mentoria e da nossa troca de ferramentas no momento certo para vocês pararem com o improviso, né? Então tem duas partes aí. O que o improviso pegou para vocês, onde ele apareceu, né, na carreira profissional, na atuação de vocês, e que momento você falou assim, não posso mais lidar com isso, não posso mais adiar? Eu acho que é o improviso, assim, de gerir as finanças, tanto pessoais quanto o que entra no PJ, né? Porque acaba que vira uma certa bola de neve, sabe? Que você não conhece do processo, e aí tem um momento que, por exemplo, se eu não sei precificar, tal hora eu não consigo passar o meu preço ideal para o cliente porque eu estou cobrando muito baixo. Ou se eu não sei estruturar ali como que aquilo se organiza no meu fluxo de caixa, enfim. Eu acho que essa coisa de ter uma visão mais sistêmica e não trabalhar no improviso, mas entender que a gente pode ainda assim ter uma visão mais sistêmica e aplicar isso no dia a dia, né? E uma questão também, eu acho que a gente sempre tem aquele medo do calote, né? Será que vai pagar? Será que não vai pagar? Entender que é muito melhor a gente ter uma parceria com a pessoa, sei lá, que ela é advogada, faz contratos e tudo, do que a gente ficar fazendo isso no improviso, porque quando dá certo é ótimo, né? Você pensa, fiz um contrato, me resguardei, a pessoa pagou. Aí quando dá errado, aí a gente fica no desespero, né? Eu costumo falar que a gente aprende no amor e na dor, só que a dor é mais edificante, né? Ela traz agora aprendeu, porque pegou num lugar, né? Que ou você aprende ou você não aprende. Ana, o que você diria para o seu eu, há anos atrás, lá no início de carreira, sobre dinheiro, que hoje você tem um outro posicionamento, uma outra mudança? Então, eu acho que, principalmente, assim, essa visão, como é que eu vou te dizer, Michele, só de ter feito as planilhas ali, né, que a gente tem que preencher no curso e usar, já me deu uma ideia de uma coisa que eu não estava vendo, que foi o que tu disse agora há pouco, né? Tipo, se tu não conhece o conceito da coisa, tu não enxerga ela. E se tu não enxerga, tu não consegue lidar com ela, tu não consegue fazer ela trabalhar a teu favor, né? Fica aquela coisa descontrolada. Então, uma coisa que
que assim, eu diria para eu de anos atrás, eu diria assim, ó, conhece, estabelece bem os teus, digamos assim, as tuas diferentes formas de fontes de renda que tu pode ter com o teu trabalho. Porque eu vi, assim, quando eu estava preenchendo a planilha, né, que eu tinha, assim, participação em eventos, ilustração, né, que é o que eu mais faço, quadrinhos também, que são meus 2 principais tipos de produção, mas eu tinha essa participação em eventos, eu tinha palestras, eu tinha cursos, eu tinha licenciamento, né, que a gente fala também muito no curso, né, de contrato de licenciamento, de legislação. E então isso eu comecei a ver que, na verdade, eu tinha uma constelação, sabe, de fontes de renda, que agora eu, tipo, eu listei elas, sabe, e isso me deu uma clareza até para o que a gente também trabalhou, né, que é a questão da prospecção, ou seja, eu tenho diferentes ramos de prospecção que eu posso trabalhar. E aí isso me tranquiliza, porque eu digo assim, tá, eu não tenho trabalho de ilustração agora, sei lá, para os próximos meses. Mas olha, está aparecendo convite de um evento, está aparecendo convite para participar de um livro, sabe? Então, a gente, né, nessa coisa de ser empreendedora, né, a gente tem que manejar várias cartas, digamos, temos que ter várias cartas na manga, né? Ou seja, que é o que eu acho que a gente chama, né, falando em modelo de negócio, de propostas de valor, né? Porque é isso que a gente oferece para as pessoas, né? Eu vou criar uma ilustração que vai valorizar a tua marca, uma fonte, ou eu vou dar uma palestra na tua empresa, vou levar ali, vou fazer uma oficina, né? Então, tudo isso, né, eu diria para mim, eu de antes, assim, olha, atenta para isso, que teu trabalho não é só ilustrar. Tem outras coisas aí que tem na manga e que tu não está cuidando. E às vezes, olha, chegam alguns criativos aqui com talentos incríveis e olha como um hobby, né? Ah, não, isso aqui é uma coisa autoral que eu faço ali. E, cara, isso é artístico, isso vai te dar mais dinheiro que o design, ou vai te dar mais dinheiro que a ilustração, né? E aí eu trago esse lugar de, você não quer ganhar dinheiro? A gente critica o capitalismo, mas a gente vive nele. Então, você tem que ter a sua estratégia para sobreviver dentro dessa roda que gira com você ou sem você, né? E aí você vai ficando para trás porque você não está acompanhando o ritmo. E a gente precisa realizar coisas, né? Você precisa pagar cursos, comprar equipamentos, mas também precisa viajar, comer bem, morar bem, né? Ter experiências. E tudo isso vai dinheiro. Então, se você não se organiza, não tem essa visão que você está falando agora, né? De onde pode vir, chega um momento que você fala assim, eu não tenho mais esse tipo de trabalho, acabou minha carreira? Não. Você tem outras possibilidades, você pode fazer outras frentes, né? Principalmente no mercado criativo. Eu acho que a Bárbara talvez seja mais jovem aqui da nossa roda de conversa, né? Não sei. Estou chutando aqui. Bárbara, o que você ouvia antes da Ubuntu, antes da mentoria, sobre finanças no mercado criativo? Você ouvia sobre? Era uma conversa que chegava até você? Eu ouvia papos muito soltos. Eu acho que a conversa sobre finanças é sempre muito restrita, né? Tipo assim, ou quase não é falado, assim. É um tabu ainda, assim, né? É um papo meio que, sei lá, não é falado. Por isso que foi muito legal, inclusive, a mentoria em grupo, assim, porque era a gente falando sobre a gente, assim, sabe? Sobre como que é a nossa realidade abertamente, assim, né? Sem máscaras ou coisas escondidas, não sei, assim. A sensação que eu tinha antes, quando a gente conversava sobre isso, é que a gente podia falar até tal ponto, aí depois a gente tinha que recuar, não sei, todo mundo era meio assim. Não sei se era uma percepção minha, assim, mas a sensação que eu tinha era essa. E sobre mercado criativo, sobre o que as pessoas falam é que, tipo, não dá para viver disso, né? Que, tipo, que é uma coisa... Você é doida, por que você foi para aí? Você vai ser ilustradora mesmo, assim, tipo, antes eu fazia arquitetura, então isso é... Por que você foi migrar dessa área para essa, assim, isso é maluca. Então, acho que era mais nesse lugar, as coisas que eu ouvia sobre finanças, assim, no mercado criativo. Muito bom. Eu acho que o propósito, quando você tem seu propósito, a prosperidade vem.
Então, se você está fazendo o que você gosta, você acredita nisso, está priorizando, colocando energia, conhecimento técnico, agregando pessoas, vai dar certo, né? Agora, quando você não está acreditando, né, não é o seu propósito, você não está vendo, não adianta ninguém vir com varinha mágica que não vai acontecer. Então tem esse lugar, né? Eu estava numa carreira, não era tão legal, liguei para essa, mas aqui eu me encontrei, é meu propósito, então tende a acontecer, né? Não é milagre, não é mágica, não é sobre isso, mas é sobre você ter um propósito, acreditar nele, entender que a dificuldade com dinheiro, com finanças, não define o seu talento criativo, não te define como artista, né? Então, às vezes, o outro está falando isso, Bárbara, do lugar de experiência de vida dele, da frustração dele como ser humano, né? Que ele fez uma tentativa e não conseguiu e acha que ninguém vai conseguir. Então, a gente também tem que ter essa escuta com filtro, né? Mas peraí, quem é essa pessoa que está me falando isso? O que ela já tentou? O que ela já fez? O que ela tem de sucesso para contar da vida para mim? Né? Esse lugar, assim, eu acho que é legal a gente trazer. E entender, né, o coletivo, o João trouxe isso, né? Sair desse lugar solidão, entender o contexto de todo mundo, independente do território onde você está, tem pessoas ali que precisam das mesmas coisas que você, nutrir das mesmas coisas que você. Então, acho que isso é muito importante. Eu quero que vocês aqui, olha, a gente já vai finalizar, que já estamos com quase 40 minutos. Eu quero que cada um deixe esse recado para a próxima turma. A gente está aqui para convidar a segunda turma da mentoria dos Criative Quase Anônimos. É um nome proposital para essa nossa partilha. E aí eu queria que vocês, né, dissessem assim, poucas palavras e direto por que a pessoa deve acreditar nisso, deve investir nisso. Eu falo que não é uma despesa, é um investimento com retorno, né? Não é 110% do CDI, é muito mais, porque vai agregar coisas que você vai levar para a vida, né? Não é só um recorte. Você vai levar para a vida e para os seus pares, para quem está ao seu redor. Então, quero muito que vocês falem para essa segunda turma aí que está vindo, de encontro coletivo. A gente vai começar dia 24 de fevereiro. Já temos alguns selecionados inscritos, mas as inscrições estão abertas ainda. Então, vamos começar pela Bárbara. Bá, me conta. O que você diria para uma pessoa que está em dúvida, não sabe se faz a mentoria ou não? Eu diria que só faço, assim. Juro, assim, quando eu acho que é uma constante, assim, todo mundo que passa pelo Ubuntu tem essa mesma fala, assim, tipo, putz, muda a vida, assim. E esse lance que você falou que é um investimento que tem um retorno muito rápido, assim, seja, tipo, o financeiro, sei lá, a gente terminou a nossa agora em dezembro, né? Seja financeiro, seja, tipo assim, numa autoestima, às vezes profissional, que isso, tipo, muda muito também como você se coloca. Então, faz e é isso. Oba! João, conta. Bom, é sempre bom você se organizar e, tipo, de tudo que a gente falou, acho que todo mundo estava, antes de entrar na mentoria, todo mundo estava meio perdido, assim. E acho que você meio que encontrar esse seu rumo, você conseguir entender que você consegue continuar trabalhando com uma perspectiva futura de, vou crescer, não vou estar sempre nesse estado de eu preciso procurar um freela, senão não vou conseguir pagar as contas no próximo mês. Isso que a Bárbara falou agora também, é um investimento que daqui a pouco tempo vai ter um retorno. Acho que tudo isso contribui para realmente você fazer a mentoria. Isso. E o nosso network, né? Eu adoro as duplas que saem, as coisas que saem na comunidade. É muito bom, né? Muito bom fazer parte disso. Conta, Mônica. Eu diria também que é um investimento, obviamente, que vale muito a pena, né? Acho que na fala de todo mundo isso é muito bem contemplado. E eu diria que uma vez você tendo entrado para a mentoria, você sabe aquele assistente do Word, né? Para quem era da época do assistente do Word, o Clipe, parece que a Michelle está sempre aqui, ó. Aí você está aqui e você diz, o que é que a Michelle diria disso que eu estou fazendo? Eu tenho essa sensação. Então, acho que é um aprendizado, assim, eu acho que como a gente tem um caráter muito prático, né?
Além de tudo, o fato de ser coletivo, acho que já tem uma coisa que é muito da natureza da Ubuntu, que é estar em coletivo, falar abertamente sobre dinheiro e colaborar uns com os outros. Então, acho que vale super a pena. E, assim, experiência própria, né? Eu nunca esqueço da pergunta que a Michelle me fez quando eu disse que queria fazer a mentoria. Ela disse assim, mas quem é a Mônica? Né? E essa pergunta que ela me fez, eu comecei a reverberar isso, e até hoje isso eu fico, não, mas eu preciso ter mais clareza, enfim. Então, eu acho que é um investimento que ele é imediato, a gente começa a ver o retorno disso ali imediatamente, e ele vai te acompanhando, assim, a mãe Michelle vai estar sempre aqui, pairando no ar. Michelle e suas questões. Tem gente que pensa em mim no shopping, na refeição, na reunião de família, né? Eu levo isso como elogio, tá? Vou continuar levando como elogio. Fala, Aninha. Então, tudo isso que o pessoal falou, e eu posso dizer assim, como alguém que também trabalhou muito como professora, que é um curso muito completo, gente. É uma coisa assim que transforma aquela grande confusão, às vezes, que está na nossa cabeça quando a gente pensa em dinheiro. Mas é uma confusão, não sei quando é que eu gasto, não sei quando é PJ, PF, não sei o quê. Assim, o curso te pega pela mão e te organiza as finanças, tá? E assim, e fora isso, tem toda essa questão assim da gente estar com outras pessoas que são da nossa área, da gente fazer esse networking. E eu levei do curso, porque a ideia me ocorreu no curso, né? Um grande aprendizado que eu estou pondo em prática hoje, né? Na verdade, desde novembro, né? Que é fazer encontros semanais com outros 3 colegas ilustradores para justamente discutir questões administrativas, de marketing e tal. E está sendo, gente, excelente, porque, de novo, eu volto a insistir na questão do nosso isolamento profissional, social, né? Tipo, não se deixem levar por esse isolamento, porque ele pode, digamos assim, acabar com a nossa carreira, literalmente. Então, assim, eu acho que quanto antes, né? Se eu tivesse feito um curso desses antes na minha carreira, né? Eu certamente teria muito menos problemas, né? De preocupações, porque fazer tudo no improviso é uma coisa que cansa muito, tira a nossa energia, nos desestabiliza. Então, assim, se a gente não controla o dinheiro, ele nos controla. E esse curso é sobre controlar o dinheiro, pensar o dinheiro como nosso aliado, né? Nosso amigo. Desde que a gente... Ele quer ser respeitado. Exatamente, ele quer planejamento da gente, ele não quer que a gente saia assim, né? Ele quer um planejamento também. Aí ele vai trabalhar muito bem conosco. Exatamente. Obrigada, gente. Tão bom ouvir vocês. Eu vou, então, esperar. A Laís está aqui no chat. Eu não estou vendo muito a Laís, ao chat, mas eu sei que a Laís, que já está na segunda turma, vai ser incrível. Que bom que você está aqui escutando essa conversa, Laís. Vamos indicar para quem a gente acha que precisa conversar sobre. Eu acho que a Ubuntu está aqui, a Michelle está aqui, para trazer esse assunto sempre tão importante, né? Independente também da área de atuação, eu acho que diversas áreas têm essa dificuldade de falar sobre dinheiro, mas a gente está no nicho criativo, que tem um emocional delicado, né? Tem um lugar sentimental, que eu tomo muito cuidado com isso, com todos vocês. E quero agradecer a participação, a generosidade de vocês em compartilhar aqui a vivência, a experiência de vocês na mentoria, na Ubuntu. Dizer que a Ubuntu é um eu sou porque nós somos, porque eu acredito que um puxando o outro, né? O coletivo vai ficando forte e é bom para todo mundo. Então, se eu estiver bem, a Mônica está bem, e ela sabendo o que eu sei, tendo as ferramentas que eu tenho, sabendo os mesmos conceitos, eu acho que vai ficar bom para todo mundo. Então, segunda turma vem aí, dia 24 de fevereiro. Quem ainda dá tempo, quem quiser se inscrever, vamos estruturar, vamos falar dessa relação com o dinheiro. Não tem fórmula pronta, porque cada um tem sua bagagem, né, a sua individualidade. E eu quero cada vez mais, né, fomentar esse lugar de troca. Vamos falar, precificar. E a gente tem o nosso grupão, né? Tem o grupo da mentoria que ficou, mas tem também a comunidade com mais de 100 pessoas que vocês fazem parte. E ali é para isso também, né? Para trocar, para dizer, sugerir. A Ana estava colocando bastante coisa lá, parou esses dias, né, Ana?
de trazer coisas para a gente. E é importante vocês mesmos trazerem coisas para a comunidade, né? No ponto de vista de vocês. Não dá para querer saber tudo, tá antenado de tudo. Então, a comunidade trazendo é melhor ainda, né? Para o ganho de todo mundo. Então, obrigada. Cada um aí na sua terrinha, no seu CEP, fazendo esse papo gostoso. E espero que vocês continuem aqui contribuindo. Quando quiserem fazer mais conversas, quiserem inventar uma roda de conversa, sabe que pode contar comigo. Obrigada, gente. Obrigada para quem esteve aqui na audiência. Espero vocês na segunda turma da mentoria. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.